Olá, vocês que estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. O nosso canal Metodologia Amigável hoje está apresentando um tema, o vídeo com um tema que, que diz respeito principalmente às mulheres, embora ele possa ser considerado algo que tem um conteúdo para que toda a sociedade assista, se interesse e pense sobre ele. Eu estou falando aqui do tema violência contra a mulher, né? Violência doméstica. E logo sobre esse tema surge um conceito inicial que nós temos que discutir aqui e mostrar o significado dele, que é exatamente o conceito de feminicídio. Certo? Então, feminicídio é uma palavra que foi cunhada e que foi divulgada inicialmente por uma ativista e acadêmica que trabalhou na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas que nasceu na África do Sul e que se chamava Diana Russell. Ela morreu aí no ano passado e tem uma obra longa sobre violência contra a mulher, contra estupro, contra violência contra crianças, etc. Ela pela primeira vez falou essa palavra, então ela chama de feminicídio o ódio que o homem tem contra a mulher meramente pelo fato dela ser mulher. Esse termo, ele foge um pouco dessa designação mais patológica que é explorada pela psicanálise e a psiquiatria, que é o homem, o indivíduo masculino que tem aversão por mulheres, que muitas vezes chega a matá-las dessa maneira. Então, foi tomada daí, só que esse assassino, esse ser humano, esse homem que comete o feminicídio, 33,2% que são maridos, que são companheiros dessas mulheres que morrem, eles agem inconscientemente, não nesse sentido de aversão sexual contra a mulher. Certo? Eles têm muito mais. Aí é uma visão de misoginia, certo? E o que é a misoginia? Ora, a misoginia é uma atitude cultural que é arraigada nas sociedades que tem uma base mais patriarcal, como é a brasileira, não é? Que diz que o elemento masculino, o macho, ele é hierarquicamente superior à mulher, né? O seu contraponto feminino, certo? Então tem uma característica mais de gênero, né? De sexo aí. E esse comportamento sexual, ele historicamente é construído a partir de elementos culturais, né? Essa versão social que ele tem, essa misoginia, ela expressa todo o desprezo, né, o desdém que o homem tem em relação às capacidades femininas, né, a capacidade que a sua mulher possa ter, e que está embutido aí dentro exatamente a ideia da dominação, a ideia do poder. Como a mulher seria um outro lado mais fraco, precisaria ser inicialmente defendida, né? Ela, em contraponto, ela deve obedecer o marido, ela deve ter sempre concordar com ele e ter um certo sentido de subserviência, né? Isso a gente vê muito historicamente nas raízes da nossa conformação social, né? Com o coronelismo, né? Com as nossas raízes escravistas, não é? Que mantém até hoje a base desse feminicídio, certo? Então, dessa maneira, essa construção mental que o ser humano, que o masculino tem diante da mulher, é que chega a desencadear
uma série de ações, inclusive a ação mais trágica e mais absurda, que é exatamente o feminicídio. Quer dizer, o cara mata a mulher pelo fato dela ser mulher. Por exemplo, o macho, na sua autonomia, ele não admite que a mulher, que é um ser inferior, ela troque por outro ou não queira mais estar com ele. Então, isso é algo inadmissível e muitas vezes é o desencadeador dessas ações de violência extremas, né? Agora, eu vou aqui ilustrar mostrando como muitas palavras, quando se fala do masculino e do feminino em relação aos animais, sempre quando se fala do elemento masculino, ele tem uma conotação, vamos dizer, positiva, e quando se fala do contraponto feminino, tem sempre uma conotação de inferioridade. Quando a gente diz assim, por exemplo, o cão é o melhor amigo do homem, né? É fiel e tal. A cadela, quando você chama alguém uma mulher de cadela, você está ofendendo essa mulher, porque ela é como se fosse uma rameira, né? Uma prostituta que todo cachorro no meio da estrada pega, né? Pega, inclusive, é um termo bem machista. E quando se diz vagabundo com homem, se diz, aquele cara é um vagabundo, porque ele é um camarada que não trabalha, é um camarada que vive jogado, largado por ali. Não é positivo, mas também não é tão ofensivo. Mas se você chamar uma mulher de vagabunda, então você está se referindo a ela como se fosse uma prostituta, né? É um xingamento. A mesma coisa quando se diz touro. Touro é um homem forte, né, vigoroso, e a vaca é um xingamento, né? Não tem nada de positivo aí nessa palavra, né? Também o seguinte, isso tudo se diz quando um homem faz uma burrada, ou uma mulher mesmo, uma filha, faz uma burrada, então, na verdade, tudo aquilo é culpa da mãe, né? Inclusive, a mãe é xingada com palavras de baixo calão. Vá para um jogo de futebol, muitas vezes o juiz é xingado, não o juiz simplesmente, mas a mãe do juiz, né? Isso já é uma coisa clássica, né? Agora, na verdade, em muitas sociedades, né, diferentes da nossa, essas coisas chegavam ao extremo, né? Você vê na Índia, até pouco tempo, esperava-se que a mulher, quando o marido morresse e iria ser colocado numa pirra para ser queimado, cremado, a mulher fosse junto e também morresse com o marido. Então, ela não tinha socialmente uma existência autônoma, ela existia em função do marido. E no momento em que o marido se ia embora, ela também não tinha muita razão para ficar, para existir. Então, isso é o cúmulo do absurdo, né? Agora, na verdade, eu queria citar Elaine Saffioti, que é uma socióloga e que estuda a violência de gênero. Ela acha que na verdade, essa questão da hierarquia é algo que precisa ser cortado, que precisa ser podado para que haja realmente a igualdade, né? As desigualdades entre os gêneros passem a não mais existir. E eu considero que quando se faz um apelo assim feminista, né? Quer dizer, uma atividade que seja voltada para a mulher, para o bem-estar feminino, eu acho que esse apelo, esse movimento tem que estar atrelado a todas as desigualdades que existem na sociedade de uma maneira geral. Porque se nós formos analisar as raízes da nossa Constituição Social, nós vemos que ela tem aquela raiz escravista que já discrimina, que já coloca como um ser inferior o negro, né? E no caso do feminicídio, a negra, né? Porque, inclusive, nas estatísticas que nós vamos, inclusive, algumas passar para vocês entenderem melhor como é o problema no Brasil,
60% das mulheres que morrem por feminicídio são negras. Então, é exatamente a desigualdade que precisa de ser dirimida, que precisa ser resolvida na nossa sociedade. Não só a desigualdade de renda, que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas ganham muito pouco. Então, isso tem que ser equacionalizado para que a gente possa se constituir em uma sociedade moderna, uma sociedade em que todos possam ter uma qualidade de vida suficiente. Então, gente, falando sobre as estatísticas, né, existem muitos institutos, muitos blogs e muitos ONGs que fazem apropriação desses dados, né, com metodologias diferenciadas. Eu consegui muito simplesmente listar de 2017 até o ano passado as estatísticas de feminicídio no Brasil. Então, a gente tem, em 2017, a quantidade de mulheres mortas no Brasil chegou ao auge de 4.936 mulheres. Então, é um número super alto. Em 2016, nós tivemos já um número alto de 4.804, e esse número atingiu também um pico a partir do início da década, no ano de 2013, quando nós tivemos 4.762. Entretanto, nós tínhamos uma legislação que era bem defasada em relação a isso, que não dava atenção, tinha crimes contra a mulher, mas não tinha crime, não se dava uma importância grande ao feminicídio. E a partir de vários movimentos, de várias atuações aí, nós conseguimos acrescentar a lei criminal, aumentando a pena de feminicídio, a pena mínima de 6 anos para 12, quer dizer, dobrou, e a pena máxima de 20 anos para 30, que é exatamente o máximo de pena que o nosso Código Civil e o nosso Código a nossa Constituição admite que um ser humano consiga ser processado e penalizado, que é a pena máxima de 30 anos. Então, nós conseguimos que o feminicídio fosse apontado dessa maneira, certo? Agora, eu queria também falar que na verdade, onde é que ocorrem esses crimes normalmente? Ora, 55%, a maioria dos crimes ocorrem no recesso do lar, né? Porque, na verdade, 50% seriam familiar, um pai, um irmão, um marido, sei lá, um companheiro, entendeu? E 33% especificamente são os companheiros das mulheres que morreram, né? Então, vocês estão vendo que é um crime assim perpetrado no seio da família, né? O crime de feminicídio. Agora, as armas usadas em geral, pelo menos até 2019, eram armas brancas na maioria, facas, facões e estrangulamento também, ou então espancamento levado ao ápice, né? Que fazia com que as mulheres morressem. Agora, a partir de 2019, as armas de fogo passam a ter um protagonismo muito grande, e a gente pode associar isso à nova perspectiva, à nova visão do governo federal, que estimula a venda de armas, né, e a disseminação das armas para todos na sociedade, né? Então, essa noção fez com que surgisse a arma de fogo como um dos elementos de perpetração do feminicídio, correto? Agora, na verdade, quais são as causas disso aí? Ora, a gente já comentou um pouco, dizendo que é exatamente a questão da misoginia introjetada na sociedade e na criação dos homens, né?
porque os homens, desde criança, os meninos, eles são tratados de uma forma diferenciada, principalmente nos rincões mais atrasados. Então, essa visão retrógrada, né, reacionária, ela faz com que surja essa misoginia de uma forma mais forte, tá certo? Agora, o homem passa a ver a mulher como um mero, às vezes, um mero objeto, um complemento de si próprio, né? Não como algo autônomo, né? E a ver como a sua propriedade, né? Tá certo? Então, essa eu acho que é uma das causas mais significativas que nós podemos apontar como desencadeadora desse crime tão sério. Inclusive, esse crime, ele é cometido como um final, né? The end de toda uma cadeia de violência contra a mulher que é perpetrada com espancamentos, primeiro com humilhações, né, agressões verbais, depois ele se sente mais fortalecido e passa a agredir fisicamente, certo? E até chegar ao ápice de eliminar a mulher, certo? Agora, outra coisa também, para que a gente tenha uma visão que é preciso que se faça bastante coisas para que esse número de mulheres mortas dessa maneira diminua, para que essa relação entre os dois gêneros não chegue a esses parâmetros de tanta barbaridade, né? É que o Brasil, diante das nações do mundo que mais cometem feminicídio, ele aparece em quinto lugar. Este quinto lugar que o Brasil recebeu nesse ranking da violência mundial parece refletir exatamente a realidade nossa realidade social atual, onde existe um desgoverno político e onde a violência é estimulada através da proliferação das armas, das políticas que não têm a mulher como uma figura central que precisa ser protegida e precisa ser acompanhada. Até mesmo hoje, a questão do aborto legal, não é? Que deveria ser aprovado no Congresso para que as mulheres tivessem mais proteção na hora de ter que fazer um aborto, até isso é combatido, e é combatido até mesmo o aborto legal que existe já na Constituição para os casos de estupro, né? Então, gente, vamos ver o restante do ranking para que nós tenhamos uma visão assim geral, né, de quais são os países onde existe maior feminicídio. Bem, o primeiro da lista é o El Salvador, né, onde 8,9 em 100 mil mulheres morrem por feminicídio. Em segundo lugar vem a Colômbia, em terceiro a Guatemala e em quarto lugar, pasmem, vem a Rússia, né? A Rússia, que é um país emergente, um país que tem uma importância geopolítica muito grande, né? Maior até que o Brasil mesmo. Ele está um ponto acima do Brasil, com 5,3 por 100 mulheres, enquanto o Brasil tem 4,8 por 100 mulheres. Depois do Brasil, nós temos o México, né? Um país que é grande, mas que é eivado com muita violência, advinda principalmente das drogas. Em sétimo lugar, nós temos a Moldávia, em oitavo, Suriname e em nono, a Letônia, não é? Agora, fechando o ranking, nós temos aqui Porto Rico, que é um país, um satélite quase dos Estados Unidos, né, que absorveu toda aquela cultura norte-americana, mas que é um país também latino, né? Então, o que a gente pode observar é que a maioria dos países que estão nesse ranking são latinos, né? Que têm a mesma história cultural moldada no escravismo, né? A mesma constituição econômica baseada nesse tipo de mão de obra,
não é? Com os mesmos tipos de culturas, etc. E se destacam aqui esses países da América Latina. A gente precisa estudar melhor a posição desses outros países, a permanência deles no ranking, que são países mais anglo-saxões, como a Rússia, a Moldávia e a Letônia, porque a gente precisa fazer uma pesquisa para entender melhor como eles estão situados aqui nesse ranking. Tá bem? Agora, eu queria também só dizer mais que a faixa etária onde ocorre mais feminicídio nas mulheres é de 18 a 30 anos. Exatamente nessa faixa etária onde as mulheres têm a sua plenitude, né, física, e é onde elas são mães, e esses crimes ocorrendo faz com que muitas crianças fiquem órfãos aí nesse momento, certo? Então, essa é também um caso a se comentar e a se pensar e a refletir sobre toda essa violência que se espraia no nosso país. Agora, gente, eu queria só dizer a vocês que vocês que permaneceram até o final, propaguem esse vídeo. É importante que a gente dissemine. Se a gente não tem um ativismo em relação a isso, né? Porque muitas mulheres, inclusive, reagem a se engajarem no movimento feminista, porque esse movimento ele sempre foi muito mal falado. Ele foi há uma tentativa histórica de desmoralizá-lo, dizendo que as mulheres eram lésbicas, que as mulheres eram uns homens e tal, eram umas degeneradas, porque tudo isso é propaganda masculina, no mundo masculino, para que as mulheres não tenham os seus avanços, né, sociais. E é importante que você participe, não digo do movimento, mas que você possa contribuir de alguma maneira com o seu posicionamento diante do seu marido, do seu companheiro, do seu namorado, e acontece muito agressões de jovens pelo namorado e assim mesmo continua o relacionamento. Então, vocês têm que se posicionar diante de qualquer violência que vocês sofram, mesmo que sejam verbais, porque, na verdade, você estará contribuindo para cerrar as pernas desses preconceitos machistas que vigoram nessa relação de gênero. Então, gente, muito obrigada por assistirem. Por favor, se gostaram, deem o like. Se não são inscritas no canal, eu lhes convido a se inscreverem, certo? E acionar o sininho, porque vocês serão avisadas de cada vídeo que nós postamos aqui. Muito obrigada e até a próxima. Lúcia.